teoria da racionalidade limitada se encontra dentro da escola de relações humanas, sendo suas teorias voltadas para o lado relacional da organização e ao ambiente interno. Proposta por Herbert Simon no início dos anos 60, após anos de estudo com seu grupo do Carnegie Institute of Technology, afirmava que a racionalidade é relativa a quem toma decisão. Simon enxergava os homens de uma maneira mais realista, sendo seres imprevisíveis, incertos, que possuem conflitos e interesses pessoais inerentes a ele. Ele via o homem como um ator econômico, que sempre estava precisando fazer escolhas e tomar decisões. Além disso, ele faz uma crítica ao modelo clássico de tomada de decisão, dizendo que os gestores não possuem tanta informação para agirem da maneira perfeita como era proposto pelo modelo da racionalidade absoluta. A teoria da racionalidade limitada propõe que as soluções são apenas satisfatórias e aceitáveis, e não perfeitas, e coloca que a otimização do tempo proposto pela teoria clássica é algo ficcional. As empresas são passíveis de pressões afetivas e culturais e podem ocorrer jogos de poder dentro delas. Isso devido a interesses diferentes e soluções negociáveis. Eles afirmam que o ser humano possui alguma limitação cognitiva, tem erros de percepção, e as tomadas de decisão não são neutras nem objetivas. Ocorrem coalizões políticas que mudam de acordo com a estrutura do poder. Existem algumas barreiras físico-cognitivas que impedem a tomada de decisão perfeita. Entre estes empecilhos, podemos citar: não se tem acesso a todas as informações e opções. Não se pode medir todas as opções. Nem se tem recursos e tempo para analisar e processar todas as informações. O modelo da racionalidade limitada gerou dois tipos de estudos: pesquisa sobre as condições organizacionais e sociais do processo decisório e pesquisa sobre a estruturação do campo cognitivo dos atores sociais e o processo decisório. O primeiro estudo investigou o espaço de atuação de quem toma a decisão e como o ambiente, alianças e regras condiciona a racionalidade do indivíduo, a sua lógica e a sua percepção, sendo que a divisão do trabalho gerou diferentes interesses dentro de uma mesma organização, cada qual relacionado à sua esfera profissional. Dois pesquisadores dessa área, Richard Syard e James March, publicaram em 1963 o livro A Behavioral Theory of the Firm, que introduziu o conceito de slack organizacional, isto é, a funcionalidade de uma organização complexa depende da existência das suas reservas de recursos, tornando a organização autônoma em relação ao meio. Ambos os autores desenvolveram 4 conceitos para explicar o comportamento de escolha dos tomadores de decisão. Primeiro, quase resolução de conflitos. Para poder resolver os conflitos existentes dentro da organização, se utiliza de uma racionalidade que parte de um ponto de vista específico. Essa racionalidade é conhecida como lógica do ator, isto é, são valores e ações próprios para cada um do setor da organização, que possui seus problemas próprios, partindo do pressuposto que cada setor da organização possui seus problemas específicos. O conceito de slack organizacional pode ser entendido aqui, já que não existem soluções perfeitas e há apenas uma quase solução de conflitos que permite a organização funcionar bem. O segundo é a tendência a evitar incertezas. Como os seres humanos são imprevisíveis e para evitar incertezas futuras, os tomadores de decisão
focam mais o seu poder cognitivo em situações imediatas ou problemas de curto prazo. O medo da incerteza gera as rotinas e os padrões. O terceiro é a busca sequencial de solução de problemas. Os gestores buscam as soluções mais simples e objetivas, alternando para uma mais complexa caso a primeira não tenha sido satisfatória ou aceitável, sendo essa busca influenciada pela lógica do autor, tornando a busca por soluções parciais, subjetivas e dependente da situação. Quarto, aprendizagem organizacional. Grupos organizacionais adaptam-se com o tempo e vão acumulando experiências, pois os problemas, assim como as soluções satisfatórias, mudam com o decorrer do tempo. Outro autor desse ramo foi Albert O. Hirschman, que utilizou da ideia de slack organizacional para criticar as teorias neoclássicas que diziam que havia apenas duas ações para uma organização: a lealdade da empresa com os princípios clássicos como otimização de recursos e aumento da produtividade, e a saída do mercado por não ter otimizado seus recursos e resultar no fracasso da organização. Sendo assim, para eles a empresa segue as regras conservadoras ou sai do jogo. Hirschman dizia que, como não existem soluções perfeitas, as organizações podem contar com uma reserva, seguir a teoria clássica ou sair do mercado. Essas não são as duas únicas opções. Elas podem utilizar a reestruturação, a inovação do modelo e a contestação da racionalidade dominante, que são alternativas para a empresa se manter no mercado, mesmo não sendo leal aos clássicos. O segundo estudo são as pesquisas sobre a estruturação do campo cognitivo dos atores sociais e o processo decisório. Esse estudo tentava compreender como a estruturação condiciona a percepção dos problemas pelos indivíduos, o surgimento de soluções possíveis e a adoção de uma dessas soluções, além de explicar as origens do critério de satisfação utilizados pelos tomadores de decisão na hora de aplicá-las, estudando assim a lógica do autor, vendo o homem como um ator social. Para compreender essa parte, é necessário apresentar a teoria da dissonância cognitiva de Festinger, que afirmava que a cognição é o conjunto de conhecimento, crenças e opiniões, sendo que os indivíduos enfrentavam oposições entre as cognições, a dissonância, causando desconforto psicológico e uma busca por mudanças. Entre as várias reflexões teóricas desenvolvidas por vários autores, podemos dizer que as preferências de um indivíduo ao decidir não são claras nem precisas, sendo que as decisões são ambíguas, sendo que o sujeito busca explicação a posteriori da ação para buscar coerência na própria ação. Instabilidade e dependência das condições de escolha nos critérios de decisão e preferência do indivíduo, sendo elas intangíveis, e o ser influenciado pelo contexto e pela ação, e necessidade de sobreviver nesse contexto. O homem que decide, a lógica do autor. Resumindo, as preferências e critérios do indivíduo ao decidir são múltiplos, flexíveis e ambíguos. A racionalidade limitada significa que o ser humano tem capacidade limitada de processar a informação e é limitado o seu acesso às informações. Critérios de decisões não são estáveis e dependem do contexto de decisão, e as decisões são influenciadas por fatores inconscientes, elementos novos e incertos.
O modelo incrementalista de tomada de decisão, proposto por Lindblom, dizia que os administradores tendiam a usar métodos conservadores na tomada de decisão, ou seja, preferem repetir as soluções do passado a evitar incertezas. E gradualmente ocorrem mudanças corretivas. O autor dizia que uma decisão nunca deve ser feita isoladamente, e sim em conjunto com as outras. O modelo da lata de lixo foi proposto por Cohen, March e Olsen. Eles propuseram no início da década de 70 o modelo da lata de lixo, que mostra como o processo de tomada de decisão dentro de uma organização eram fluidos e desestruturados. Eles afirmavam que a definição do problema nem sempre precede a tomada de decisão. Esta só é ativada a partir de soluções. Eles viam a organização como anarquias organizadas, pois as alianças que se formavam dentro da estrutura organizacional se enfrentavam para poder implementar suas soluções a partir de interesses subjetivos. As soluções, as preferências dos indivíduos e as coalizões estão misturadas dentro da empresa, lutando por espaço e atenção dos detentores de poder. A partir dessa visão, o modelo foi comparado a uma lata de lixo. E esses foram os modelos de tomada de decisão. Fim. Esse foi mais um vídeo da Arte Empresarial e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!